Olá, que a paz do Senhor Jesus e a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Nós estamos vivendo a fé de uma palavra muda tudo. E o poder da palavra de Deus mudará tudo na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus ela tem poder para mudar. Certa vez o centurião chegou diante do Senhor e disse: Senhor, envia apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. E naquele instante o rapaz foi curado e a vida dele mudou. Então, diante dessa palavra, nós estamos vivendo esse propósito de uma palavra muda tudo, porque a palavra de Deus tem poder para mudar tudo na sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Prepare aí um copo com água, porque logo após da palavra nós iremos fazer uma oração e eu creio que Deus abençoará a nossa vida através dessa oração. Antes de iniciarmos a leitura, quero chamar a sua atenção para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você também todos os dias acompanhe a oração diária que nós fazemos todos os dias pela manhã e nas quartas-feiras essa palavra que é uma palavra muda tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveite e dê um like aí nesse vídeo para que ele seja para que mais pessoas sejam alcançadas, em o nome do Senhor Jesus. Abre aí a sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, diz assim a palavra de Deus: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Ezequias, ele era o rei de Israel naquela ocasião, homem de Deus, um rei de Judá, servo do Senhor, temente a Deus. E Senaqueribe, ele era um rei da Assíria, A Assíria, que na época era um grande império, o Império Assírio. A sua capital era a cidade de Nínive, muito conhecida por nós também, por causa de Jonas, que foi lá pregar. Então, Senaqueribe era o rei da Assíria. E este rei, Senaqueribe, digamos que ele foi um calcanhar de Aquiles até um certo tempo, para Ezequias, porque ele, de todas as maneiras, diversas vezes, tentou invadir Israel, apoderar-se da terra, mas o servo de Deus, o homem de Deus, prevaleceu por intermédio, através das orações. Então, com oração, com perseverança, nós vencemos também as barreiras, as dificuldades, que surgem nos nossos dias a dia. E diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Então veja bem que depois dessas coisas, começa aqui no texto, fala que depois dessas coisas, depois da fidelidade, depois que Ezequias assumiu o reinado, ele estabeleceu os cultos, as celebrações ao Senhor, as liturgias do povo novamente para com o Senhor, para adorar e servir a Deus. Então diz, depois destas fidelidades. E aí diz o seguinte, que veio Senaqueribe, rei da Assíria, e veio ajudar, acampou-se contra a cidade. Ele armou seu acampamento em volta da cidade, porque naquela época as cidades elas eram fortificadas por muralhas, E essas muralhas eram sistemas de defesa que compunham as cidades naquela ocasião. E ele tentou apoderar-se dela. Veja bem que ele tentou, ele não conseguiu. Então, porque ele estava tentando tomar aquilo que Deus havia dado para o povo de Israel. Assim o inimigo ele age nos dias de hoje. Ele tenta apoderar-se daquilo que Deus ele entregou na sua vida, aquilo que você conquistou de Deus. O inimigo sempre vai tentar tomar aquilo que você conquistou. Mas se você permanecer vigiando, confiando e perseverando, jamais ele tirará das suas mãos aquilo que Deus te proporcionou com tanta oração, confiança e perseverança. E aí diz o seguinte, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e com os homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram.
Então veja bem, fala que quando Ezequias ele viu que Senaqueribe vinha para apoderar-se da terra, ele tomou uma atitude. Ele não ficou parado. Ele não ficou pensando o que ele iria fazer. Ele não caiu em desespero. Ele não desistiu. Ele não se entregou. Fala assim, ó, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido. Ele viu que Senaqueribe estava resolvido, pronto para pelejar, pronto para a guerra, né? Contra Jerusalém. Ele resolveu, de acordo com os seus príncipes, com os seus oficiais, né? Com os valentes da época, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E aí diz o seguinte: todos o ajudaram, todos estavam unidos num só propósito com Ezequias naquele momento. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria por meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Então veja bem, Ezequias ele usou de sabedoria, ele se precaveu, ele agiu de sabedoria porque ele tapou todas as fontes de água que havia fora da cidade, porque ele pensou: quando o inimigo chegar e se ele ver tanta água, eles irão se animar e irão ter sustento, né? Eles iriam ter água para sustentar suas tropas, para saciar a sede das tropas, eles teriam todos os recursos que eles precisariam para a invasão a Jerusalém e Judá. Então Ezequias, muito sábio, tapou todas as fontes de água que havia ali fora de Judá naquela ocasião. Então veja bem que ele agiu com estratégia, veja bem que ele agiu com sabedoria. Então assim temos que ser nos dia a dia, temos que agir com sabedoria, temos que pensar para atuar. Ezequias ele não tomou nenhuma atitude precipitada, porque se ele fosse tomar uma atitude precipitada, se ele tivesse tomado uma atitude precipitada num momento de angústia, ele teria desistido, ele havia se entregado, porque até mesmo o Império Assírio era muito mais forte, humanamente falando, do que o reino de Israel. Então ele tapou todas as águas, as fontes de águas que ali estavam, e ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Então veja bem que Ezequias ele se preparou. Na nossa vida nós devemos nos preparar, temos que nos preparar para conseguir o melhor, temos que nos preparar para ser abençoado, porque se você não orar, não confiar, não perseverar, você não conquistará a sua bênção. Então quando você ora, persevera, crê em Deus, você está se preparando para ser abençoado. E não só isso, você está se preparando contra as investidas do inimigo. Ezequias, quando ele viu que o inimigo estava vindo e era uma batalha, uma luta iminente que ele ia viver, enfrentar naquela ocasião, ele se preparou. Ele tomou a iniciativa, tapou as fontes de água, fez escudo em abundância, fez espada, restaurou o muro que estava quebrado, as partes que estavam derrubadas. Então, quer dizer, ele fortificou os muros. Então, veja só, ele se preparou para a ocasião. Então, quer dizer, ele restaurou o sistema de defesa da cidade. Então, vejam só, nós devemos nos preparar para tomarmos posse da nossa bênção, para sermos abençoados. Nós devemos nos preparar. E como que nós nos preparamos? Nos preparamos através da oração, através da palavra, através da comunhão com Deus. E veja bem que ele chamou os seus oficiais, pessoas que estavam na mesma fé que ele, para o ajudá-lo. Então quer dizer, nós temos que estar nesta fé para receber a ajuda de Deus, porque só Deus tem poder para nos proteger, cuidar de nós e nos abençoar nos momentos que nós mais precisamos. Então eles cobraram ânimo com aquilo dali. Então eles se animaram com as palavras de Ezequias, nós vamos ver mais adiante. Então eles ficaram animados. Tudo mudou a partir do momento que o líder deles tomou a iniciativa, tomou a frente e os conduziu para a vitória.
Veja bem que eles agiram com inteligência. Então, no nosso dia a dia, temos que agir com inteligência. No nosso dia a dia, temos que agir com sabedoria. E a Bíblia diz que nós temos que pedir ela a Deus, que Ele nos dará deliberadamente. E aí diz o seguinte, na continuação. Eles fizeram escudo em abundância, fizeram armas, se prepararam para a guerra, ficaram prontos. Então quer dizer, nós temos que nos preparar. O inimigo queria tomar a cidade de Davi, o inimigo queria tomar a cidade de Judá naquela ocasião, porque cidades que eles haviam conquistado, assim age o inimigo. Você conquista a sua bênção no casamento, na família, no trabalho, no seu dia a dia, você conquista a sua vitória. Sempre o inimigo vai tentar tomar aquilo que Deus te deu. Mas, se você estiver preparado, confiante, na fé, orando ao Senhor, crendo na palavra, você com isso estará preparado para resistir ao mal. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como que você resiste? Orando, confiando e perseverando. Então, aqui eles estavam se preparando. Era uma luta real. Era uma batalha que eles iriam viver num campo físico. Era uma luta que eles iriam viver, que eles iriam enfrentar. Então, eles se prepararam para aquela ocasião. Então, nós devemos nos preparar, mas espiritualmente, para vencermos todas as armadilhas do inimigo, para conquistarmos assim as nossas bênçãos que só o Senhor, só Deus tem o poder para nos conceder. E aí no versículo 6 diz o seguinte: Pois oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhe falou ao coração, dizendo. Então quer dizer, ele colocou pessoas preparadas, capacitadas para conduzir o povo, à frente do povo. E aí, com isso, nós entendemos que nós temos que estar preparados e capacitados para o dia a dia, para o porvir. E aí diz assim, e aí diz o seguinte, no versículo 7, sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Olha aqui, olha a determinação, a confiança, que ele estava naquela ocasião. Ele tomou a frente. Ezequias tomou a frente na batalha, tomou a frente daquela situação adversa, daquela ameaça iminente que ele estava vivendo, e ele disse: sede fortes e corajosos. Para nós vencermos o dia a dia, para nós vencermos as barreiras, para vencermos os problemas, as investidas do inimigo, nós temos que ser fortes e corajosos. Não é força física, não é coragem no sentido de eu posso, eu vou. Não, é a coragem, é a força espiritual. Esta força que você alcança com Deus, com oração, com confiança, espiritualizando aqui o texto, é isso que quer dizer. Então, ele diz, sede fortes e corajosos, para que você vença a dívida, por exemplo, os vícios na família. Seja forte, seja corajoso, porque há um conosco, ou seja, o nosso Deus, muito maior do que o que está com ele. E Ezequias, ele diz, seja forte, seja corajosos, não temas, não tenha medo, não se apavore, porque se você temer, se você se apavorar, não vai ajudar, não vai melhorar, porque quando a pessoa fica com medo, ela fica ansiosa, fica apreensiva, fica desesperada, e normalmente quando a pessoa teme ou tem medo, ela foge daquilo que ela teme. Então ela foge daquilo que está lhe causando medo. Então, se o povo nessa ocasião ficasse com medo, eles iriam querer fugir, eles iriam ficar desesperados, eles iriam entregar a cidade aos inimigos. Então, o medo não era uma opção naquela ocasião. Então, ficarmos com medo não é uma opção. Se entregar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Então ele disse, sede fortes, sede corajosos, não temas. Deus está falando para você agora, seja forte, meu irmão. Seja corajoso, não temas, porque o Senhor, Ele é com você, em o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria.
nem por causa de toda a multidão que está com ele. Com ele havia um grande exército, havia uma grande multidão com o inimigo. Aí ele diz o seguinte, com toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. O Deus que está na sua vida é muito maior do que o problema, muito maior do que a adversidade, muito maior do que o vício. O Deus que está na sua vida é muito maior do que a situação difícil que às vezes você pode estar enfrentando nesse momento. O Deus que está na sua vida é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. E aí ele disse, há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, a força humana, a força física, mas conosco o Senhor. Então creia nessa palavra. Com ele, com o inimigo, pode estar a força física, mas com você está o Senhor, a força do Deus Todo-Poderoso. Então ele diz, com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. Então quer dizer, o Senhor está com você para guerrear a sua guerra. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. O povo cobrou ânimo, o povo ficou animado com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então se anime com essa palavra, crê em Deus. Deus ele tem o melhor para a sua vida. Deus ele tem o melhor para a sua família. Em o nome do Senhor Jesus, haja com sabedoria, com inteligência. Ezequias ele se preparou para a batalha, ele viu que o inimigo estava vindo, ele sabia que, humanamente falando, o inimigo era mais forte do que ele, então ele agiu com sabedoria, ele se preparou. Você quer conquistar a sua bênção? Você quer o melhor de Deus para a sua vida? Então haja com sabedoria, se prepare, ore, creia, confie, e o melhor de Deus você terá em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Coloque essa palavra no seu coração, porque essa palavra tem poder para mudar a sua vida. Uma palavra muda tudo. A palavra de Deus muda tudo na sua vida. E a palavra de Ezequias mudou tudo na vida daqueles homens que eles se encontravam desanimados, porque fala o seguinte, que cobrou ânimo. Então quer dizer, eles estavam apreensivos, desanimados com aquela ameaça, e eles se animaram. Então a palavra de Deus ela te coloca em pé, ela te anima em o nome do Senhor Jesus e te faz mais que vencedor. Glória a Deus. Espero que você tenha entendido a palavra. Espero que a bênção de Deus alcance a sua vida. Espero que a bênção de Deus chegue até você. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Prepara aí o seu copo com água. Vamos apresentar a Deus em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dessa pessoa que ora conosco nesse momento. Senhor, envia os teus anjos até essa pessoa, traga uma noite de sono abençoada, na paz do Senhor, na força do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa que ora nesse instante. Meu Deus, que o Senhor venha trazer ânimo a essa pessoa, que o Senhor venha trazer paz a essa pessoa. Meu Deus, não deixe ela olhar para as dificuldades, para os problemas, para as situações difíceis, mas que a mão poderosa do Senhor alcance a vida, a casa, a família, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a mão poderosa do Senhor visite a todos, em o nome do Senhor Jesus, trazendo paz, trazendo vitória, trazendo milagre. Meu Deus, abençoe e consagra essa água, e quando essa pessoa beber dessa água, ela venha a ser vitoriosa e abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Pois assim, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Beba dessa água e receba a sua vitória em o nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse link com seus amigos, com seu colega, para que eles também participem da palavra Muda Tudo, ouçam uma palavra e assim sejam abençoados também em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Quarta-feira que vem estamos aqui novamente com uma palavra Muda Tudo e diariamente com a oração diária, às 6 horas da manhã. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.